Olá pessoal, sou o professor Jonildo da Central do Enem. Nossa videoaula de hoje será Modernismo no Brasil, segunda parte. Modernismo. Principal movimento literário do século XX, o modernismo rompeu com a tradição clássica e deu início à formação de uma identidade genuinamente brasileira na literatura. Aquele processo de constituição e formação, processo de nacionalização da literatura que começou com o romantismo é concretizado aqui com o modernismo. É inestimável o legado que o modernismo deixou para o campo das artes no Brasil. Grande movimento artístico que eclodiu no final da segunda década do século XX, foi responsável por profundas transformações nas mais diversas manifestações artísticas, entre elas a literatura. Ruptura com o passado, um dos principais características com o passado, P de passadismo, P de parnasianismo, rompimento com o passado, experimentalismo, transgressão dos cânones literários e a busca por uma literatura que falasse do Brasil para os brasileiros. Longe da cultura europeizante, são elementos que nortearam o programa modernista. Vocês sabem, uma das principais propostas modernistas era isso: romper com o passado, experimentalismo, transgressão dos cânones literários e a busca por uma literatura que falasse do Brasil. Por isso que a gente é considerado, o modernismo é chamado de arte brasileira do século XX ou arte moderna do século XX, uma literatura que falasse do Brasil para os brasileiros, longe daquela literatura europeia. Se você perceber, quinhentismo, barroco, arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, era tudo literatura europeizada, Então agora começa a se falar uma literatura feita para o Brasil e para os brasileiros, bom? Impossível falar sobre o modernismo brasileiro sem citar a Semana de Arte Moderna de 22, evento realizado em São Paulo que representou um divisor de águas entre nossa cultura. Você sabe que a Semana de Arte tem importância na solidificação e criação de uma arte genuinamente brasileira. Semana de Arte Moderna importante para a literatura modernista. Embora não tenha sido o começo do movimento, haja visto que o processo de transformação de nossa arte iniciara no século XX, influenciado pelas vanguardas europeias. A semana que aconteceu nos dias 13 e 18 de fevereiro de 1922 aproximou e apresentou os principais nomes e chamou a atenção dos meios de todo o país para o debate em torno de novas questões estéticas propostas por seus representantes. Ela praticamente acontece nos dias 13, 15 e 17. Cada dia desse da semana teve um tema. Por exemplo, no dia 13 foi emoção estética na arte moderna, dia 15 arte moderna e dia 17 da música. Isso aqui é mais um período, de 13 a 18. Entre seus principais organizadores estão Guilherme de Almeida, Paulo Prado, Godofredo Silva Teles, Mário Oswald de Andrade. Esses dois últimos formaram com o principal poeta modernista Manuel Bandeira aquela que ficou imortalizada como tríade modernista, Os dois, o Mário de Andrade, o Oswald, os dois Andrades, O Mário de Andrade e o Oswald de Andrade. Até que meus alunos quando perguntam assim, professor, quem são os autores modernistas que mais caem? Eu digo os Andrades, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, que forma a chamada tríade modernista, responsável por definir os novos parâmetros das letras brasileiras. Então aqui nesse slide aqui eu falo para você qual a importância da Semana de Arte Moderna para o advento do modernismo. Ela foi importante na criação e solidificação de uma arte genuinamente brasileira. Então a gente costuma dizer na literatura que só existe modernismo por causa da semana. A semana solidificou e criou uma arte genuinamente brasileira. Semana de Arte Moderna, Aqui à esquerda, a capa do catálogo da exposição da Semana de 22, à direita, cartaz criado por Di Cavalcanti. Então observa aqui os cartazes criados por esses autores para celebrar o evento mais importante. Movimento social praticamente que vai surgir aqui nesse movimento, vai ser justamente a Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna é importante para a criação e difusão do modernismo brasileiro.
À esquerda da capa do catálogo da exposição da Semana de Arte Moderna e à direita a cartaz criado por Di Cavalcanti, esse cartaz que eu falei anteriormente para você. O modernismo brasileiro é tradicionalmente dividido em 3 diferentes fases. A primeira fase modernista, também conhecida como fase heróica, reúne os principais autores como os Andrade, Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira. A segunda fase modernista, que vai de 1922 ao ano de 1930, representada pela poesia e pelo romance de 30, e a terceira fase, que vai após 45, alguns críticos literários consideram os escritores da última fase, a partir de 1945, como autores pós-modernos, também conhecida como a geração de 45. Graças a nomes como Manuel Bandeira, Mário e Oswald de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, Cecília Meirelles, Murilo Mendes, Clarice Lispector, João Cabral de Melo Neto, entre outros, a literatura brasileira pode, de fato, estabelecer-se como uma manifestação artística genuinamente brasileira, manifestação que contribuiu para a formação de nossa identidade cultural. Para que você conheça todas as características dos bons estudos, para você conhecer e se familiarizar sobre a literatura modernista. Para que você conheça todas as características do modernismo brasileiro, suas diferentes fases, seu contexto histórico, seus escritores e principais obras, o Brasil Escola, preparou o texto onde você encontrará tudo o que você precisa saber sobre os mais importantes movimentos artísticos do século XX. Movimento que definiu os rumos da arte e da literatura brasileira. Não deixe de conferir o conteúdo disposto ao longo dos textos abaixo que eu cito para você aqui, que é esse cartaz do modernismo, que é uma escola que praticamente tem caído constantemente nas provas do Enem, tá bom? Então, resumindo aqui para você, o que é que você tem que lembrar? O modernismo ele vai do ano de 1922 a 1930, vamos colocar assim, 1945. O modernismo ele é dividido em 3 fases. A primeira fase que vai de 1922 a 1930, a segunda fase que vai de 30 a 45 e a terceira fase que vai a partir de 1945, a chamada fase pós-moderna, o pós-modernismo brasileiro. Não esquecer que o marco inicial, o acontecimento que acontece aqui, importante nesse período aqui, é o surgimento da Semana de Arte Moderna. Ela vai dar e solidificar e criar uma arte genuinamente brasileira. Os principais autores de destaque aqui, vamos colocar aqui os Andrades, os Andrades. Por isso que ela é conhecida essa primeira fase como uma fase heróica, que reúne os principais escritores modernistas brasileiros, tá certo? Então era esse o nosso bate-papo de hoje, nossa videoaula sobre o modernismo brasileiro.